Estamos aqui no Momento Redenção para mais uma oportunidade de estudo da nossa doutrina espírita. Estudar doutrina espírita tem início, mas não tem fim. Cada vez que voltamos aos conceitos, voltamos aos livros da codificação, nós ampliamos e aprofundamos o nosso entendimento acerca daqueles conceitos. Ela é tão abrangente que não para de nos surpreender com o alcance que ela traz ali. A cada leitura nós vamos nos aprofundando, vamos ampliando o nosso entendimento. E hoje trazemos para esse estudo um tema contido no Livro dos Espíritos, questões 919 e 919A. O tema é conhecimento de si mesmo. Como todos os temas da doutrina espírita, a gente, cada vez que dá uma lida, cada vez que dá uma passada, a gente amplia um pouco o alcance desses conceitos na nossa vida. E com esse não é diferente. O autoconhecimento, ou conhecimento de si mesmo, é muito importante para nós, para quem está engajado nesse trabalho de transformação íntima, de renovação, de progresso. E ele tem um papel muito importante. Vamos tentar hoje aprofundar um pouquinho o nosso entendimento sobre isso. Quando a doutrina espírita já chegou incomodando, porque a doutrina espírita trouxe mudanças, ela trouxe muitas mudanças. Ela é uma mudança de paradigma no campo religioso. Ela traz transformações muito grandes no entendimento da vida, no entendimento do ser humano e da relação do ser humano com a vida. Então, obviamente, ela veio tirar as pessoas da acomodação, veio incomodar posições que até então estavam confortáveis para algumas pessoas e veio mudar isso tudo. Então, obviamente, foi uma convulsão no campo religioso. Ela vem transformar a relação do homem com Deus, que até então era uma relação marcada por uma dominação, pelo medo, pelas ameaças, uma imposição arbitrária de coisas, chegando mesmo a consequências físicas, consequências no campo da liberdade, da vida mesmo. Pessoas perderam a vida por conta da religião. A gente ainda vê isso hoje, em alguns lugares onde essa relação ainda é muito extrema, ainda ganha essas cores. Mas enfim, a doutrina espírita veio trazer mudança disso tudo, do nosso entendimento. Veio nos libertar de intermediários, nos libertar do medo. O conceito de reencarnações sucessivas numa trajetória evolutiva de um espírito que, através da reencarnação, através das experiências da reencarnação, vai evoluindo, vai se transformando, isso é extremamente libertador, porque não há um veredito final, não há um ponto final onde alguém vai dizer, até então a relação era passiva, porque alguém vinha com um veredito para determinar o seu futuro. Olha, você vai ser isso, vai acontecer isso e isso com você. Você está condenado a isso, a isso e aquilo. Com a doutrina espírita isso muda. Ela traz a liberdade. E com a liberdade vem a responsabilidade. Ela chega às vésperas do início da transformação do estágio da Terra para um planeta regenerado. Ela chega às vésperas dessa transformação, do início desse movimento de transformação, desse processo de transformação. Mal comparando, é como se a humanidade estivesse alcançando um determinado estágio e estivesse se preparando para passar para o próximo estágio. E, obviamente, será necessário uma mudança também de compreensão, de consciência.
a doutrina espírita nos convida a dar um passo na direção da conscientização do nosso papel diante da vida. Ao abrir, ao descortinar o que estava escondido, o mundo espiritual, a realidade em que vivemos, a relação com a matéria, o mundo material, as relações do homem com todas as questões aqui do ponto de vista de encarnado, ao nos revelar tudo isso, ela nos liberta ao mesmo tempo da ignorância em que nós vínhamos nos arrastando e coloca em nossas mãos a capacidade de trabalharmos o nosso progresso sem intermediários, né? Como eu ia dizendo, ela traz a liberdade e ao mesmo tempo a responsabilidade. Como assim? Ela nos ensina sobre lei de causa e efeito, sobre livre-arbítrio, né? Então, através do livre-arbítrio, nós vamos nos conduzindo, vamos escolhendo o caminho que queremos tomar e, ao mesmo tempo, vamos nos deparando com as consequências dessas escolhas. Isso é extremamente interessante, né, para nós, porque nos mostra que não há limites para o que podemos aprender e fazer. Basta estarmos interessados nesse processo e vamos nos aprimorando e aprendendo e procurando. E a doutrina espírita vai nos auxiliando, nos esclarecendo sobre isso tudo. E em meio a isso tudo, esse tema, conhecimento de si mesmo, vai ter um papel muito importante, né? Desde Jesus, essa ideia já está presente, né? Naquela imagem da plantação, você pode... A plantação é livre, mas a colheita é obrigatória. Você pode plantar o que quiser, mas vai colher o que plantou, né? Esses dois termos, liberdade e responsabilidade, andam de mãos dadas, né? Eles andam juntos, um dá significado ao outro. Por exemplo, quanto mais liberdade eu tenho, maior é a minha responsabilidade. E no sentido inverso também, quanto mais eu me responsabilizo por mim, pelas minhas atitudes, pelas minhas escolhas, mais livre eu sou. Então, me parece que isso é algo que começa a ficar muito claro nos dias de hoje com relação à doutrina espírita. Nós temos aí o cerne de tudo isso que a doutrina espírita vem trazendo para nós, esse esclarecimento. Está em nossas mãos a construção do nosso futuro, né? Quando ele diz a plantação é livre, liberdade, mas a colheita é obrigatória. Você pode plantar o que quiser, liberdade, mas vai colher o que plantou, responsabilidade. Então, estamos no momento em que ampliar a nossa consciência da responsabilidade que trazemos, não só com a nossa própria vida, mas com o que causamos à nossa volta, em termos de atitudes, decisões, né? Me parece decisivo, me parece que faz toda a diferença. Conforme nós vamos ampliando a nossa consciência sobre isso, vamos sendo capazes de perceber a importância dos passos que precisamos dar. Não é verdade? Então, começar a entender como isso funciona em nós é importante. O que determina as nossas escolhas? Em que se baseia o nosso comportamento? Quando agimos dessa ou daquela maneira, estamos querendo o que com aquilo? Qual é o nosso objetivo quando fazemos determinada escolha? Quando agimos de determinada maneira? Qual é o objetivo? O que nos impulsiona? Qual é a nossa motivação interna? Qual é a nossa intenção com as nossas atitudes? Né? Nós temos uma intenção manifesta, que é declarada, mas temos lá dentro um jogo de emoções, motivações, interesses, valores que estão se entrechocando e que nem sempre temos muita clareza do que está se passando,
né? O que realmente motiva, o que realmente determina que eu vou agir deste jeito e não daquele, né? É isso que me parece ser importante, está se tornando cada vez mais importante conforme a gente vai avançando nesse processo de crescimento em que a gente vê uma sociedade em convulsão, entrechoque de coisas acontecendo à nossa volta, questões de meio ambiente, interesses financeiros, destruição do meio ambiente, pessoas passando fome, a convulsão social acontecendo, coisas acontecendo à nossa volta, e nós estamos no meio disso tudo. Me parece que a vida está caminhando para um momento em que precisamos aprender a como nos posicionar, ou seja, diante disso tudo, o que eu escolho fazer? Como eu vou pensar sobre isso? Né? Vai ficando para trás o tempo em que a gente costumava pensar, não, isso não é da minha conta, eu vou ficar quieto aqui no meu canto porque eu não tenho nada a ver com isso. Claro, em determinado nível, isso é verdade, eu não tenho como agir, né? A minha esfera de atuação tem um limite. Mas, no meu dia a dia, na minha esfera de atuação, eu posso atuar e posso dar exemplos, posso me posicionar, posso influenciar pessoas, querendo ou não, estou influenciando pessoas com o meu comportamento. Eu também sou responsável por isso. Então, começarmos a desenvolver essa consciência é fundamental, né? A doutrina espírita é uma doutrina que vem inaugurar uma nova era no mundo, a era do ser autoconsciente, que conhece a responsabilidade que tem, né? Podemos usar o exemplo. Vamos usar esse exemplo, né, isso que eu estou falando, a nossa responsabilidade à nossa volta. Quando a gente vai para um país mais desenvolvido socialmente, mais organizado, com suas estruturas sociais mais justas, um bem-estar mais bem distribuído entre os seus moradores, entre os seus cidadãos, a gente vai num país desse, vamos pegar um exemplo simples. Você vê que a cidade é limpa e as pessoas colaboram com a limpeza, né? Tiver uma cidade limpa, bem organizada, tudo funcionando. As pessoas não jogam papel no chão. Elas são educadas, né? Elas foram educadas. Tá, mas vamos pensar aqui, será que é só uma questão de adestramento, de ser educado? Né? Você pega um cachorro, você ensina ele a pegar uma coisa e jogar numa lata de lixo. Isso é adestramento. Mas ele não entende a importância disso. Nós, seres humanos, entendemos isso. Então, quando você vê num país como esse, a cidade limpa e todo mundo colaborando para a manutenção dessa limpeza, existe ali acontecendo uma consciência da necessidade do bem geral, do bem comum. A gente participar, ser um participante do bem comum, isso faz a diferença. É o cidadão consciente do seu papel no meio em que ele vive. Qual o impacto das suas atitudes, do seu comportamento no meio em que ele vive. Isso é um exemplo simples. Podemos ir aprofundando isso até chegarmos a instâncias aí mais complexas, né? Então, me parece que esse processo de transformação por que estamos passando está começando a apontar nessa direção, de começarmos a aumentar a nossa consciência sobre nós mesmos, sobre o nosso papel. E nesse sentido, esse tema faz toda a diferença, conhecimento de si mesmo, né? Quando estamos encarnados, né, podemos chamar de o ser encarnado, formado de espírito, né, e um corpo físico. O ser encarnado, ele tem uma dimensão espiritual e uma dimensão social. Como é isso, né? É um ser, podemos dividir o ser encarnado, que seria o ser integral, vamos colocar assim apenas para efeito didático. Ele é formado pelo ser espiritual e o ser social. Nós funcionamos assim aqui, enquanto encarnados. O ser espiritual é o espírito, traz os valores espirituais, que são os valores eternos,
da verdade, justiça, do amor, do respeito e desses valores que são eternos, são os valores em que esses valores precisam ser alcançados para que haja felicidade, a felicidade verdadeira, né? E temos o ser social. Esse ser social, ele cresce, ele se desenvolve do nascimento até a chegada da adolescência, a idade adulta ali, né, do jovem adulto, da adolescência de um modo geral. Ali se forma ali ele vai se estruturando, o ser social se estrutura ali para que você possa funcionar socialmente. É uma instância provisória que nos dá, cuja função é a intermediação com a realidade prática da vida material, né? É uma instância provisória que nos traz a identidade e possibilita a interação social, nós nos relacionarmos, né? E traz o senso de identidade. Eu, por exemplo, sou Nilo, estou Nilo nessa encarnação. Sou Nilo assim, tenho minhas características, e essas características, essa forma de comportamento, vamos dizer, não o teor do comportamento, mas a maneira de eu me expressar, por exemplo, temperamento, né? Se a pessoa é mais introvertida, extrovertida, mais séria, mais alegre, mais extrovertida, tudo isso é ensinado. Isso tem a ver com cultura, família, país, cidade, local, época, enfim, né? A personalidade, ela traz características do aprendizado, mas ela tem um teor que é mais estrutural, que é o espírito, que é o conhecimento espiritual já realizado. Isso aí não muda, tá? Essa instância provisória, ela visa o atendimento das necessidades de ordem prática. Nós precisamos interagir nesse meio, né? E existem as realizações de natureza material, realizações a nível de ser social. Esse ser social a que eu estou me referindo, ele é conhecido, ele é chamado de ego. É o ego, o nosso ego, é a personalidade transitória dessa encarnação, né? Mas vamos lá. Isso, precisamos entender o seguinte: o ego não é bom nem mal, não é bom nem ruim, ele não é bom para nós nem mal para nós, é necessário, é uma instância necessária que tem suas limitações, tá? Precisamos do ego para que haja uma encarnação, é a consequência de estarmos encarnados, é a estruturação desse ego, né? Eu sou Nilo, mas já fui Antônio, Carlos, César, Maria, Joana, né? Como todos nós, já tivemos vários egos, várias personalidades transitórias, que são oportunidades de aprendizado para o espírito que é imortal, certo? E nesse aprendizado, nesse jogo de forças da matéria, do plano do ser social, o espírito vai angariando, vai aprendendo os valores eternos, os valores verdadeiros da vida. Mas o que está acontecendo? Nós notamos que na nossa sociedade atual está se privilegiando as realizações a nível de ego. E esse está sendo o nosso adoecimento. As pessoas estão privilegiando e dando importância como sendo de primeira necessidade as realizações a nível de ego, as realizações ligadas à matéria, né? E lá atrás Jesus já disse, né? O meu reino não é desse mundo. Por que ele diz isso? Porque as realizações a nível de ego, nossas realizações aqui no plano material, como ser social, não são capazes de proporcionar felicidade verdadeira. Por quê? Porque é uma instância transitória, provisória. Ela acaba. Essa realização, ela diz respeito a questões do ego. Por exemplo, fama, fortuna, reconhecimento, prazeres físicos, né, de todas as naturezas. Então, assim, a gente confunde, né? Essas coisas existem, são necessárias para o desenrolar da vida. Nós precisamos ter autoridade, poder, essas coisas fazem parte. O país precisa de um presidente, precisa de um governador, precisa de um prefeito, as empresas precisam dos seus diretores, dos gestores. Existem cargos de responsabilidade, né? O problema é que nós estamos conferindo a essas coisas uma importância que elas não têm.
Nós estamos apostando todas as nossas fichas nessas realizações que são efêmeras, que são passageiras, são transitórias. E aí está o problema. Por exemplo, eu compro um carro novo. Eu vou comprar dentro das possibilidades financeiras que eu tenho. Então esse carro é novo, vou ficar muito contente, vou mostrar para todo mundo, né? Mas o que acontece? Daqui a 1, 2, 3 anos, esse carro já não é mais novo. É um carro como outro qualquer. Então, se eu quiser continuar feliz, eu vou ter que comprar outro carro. Entende? Então, as realizações de natureza social, a nível de ego, elas não se sustentam, elas não são capazes de trazer a felicidade. Elas existem, são necessárias, elas têm a sua função? Tem, mas não vão trazer a felicidade verdadeira, espiritual. Essa é a questão, né? A gente pergunta, água é bom ou é ruim? Não, a água é necessária para a vida, né? Mas se a gente ficar mergulhado na água, a gente morre afogado, né? Se a gente beber muita água, a gente também passa mal. A gente toma um banho, precisa se secar com a toalha, tirar a água. A água tem a sua função, ponto. Tudo no mundo material tem a sua função, mas o objetivo não é trazer felicidade. Nas experiências que vamos passando, vamos aprendendo o que é verdadeiramente importante. Isso faz a diferença. Aqui entra o papel das religiões como organização humana. As religiões deveriam se organizar de modo a proporcionar às pessoas essa diferenciação em meio a toda essa confusão, em todos esses acontecimentos, apontar a direção do espírito, onde está ali a questão espiritual que precisa ser aprendida, quais os valores espirituais que precisamos manter em vista em meio a isso tudo. Vamos dar um exemplo. Eu estou conversando com um colega no almoço. Esse meu colega de trabalho chega na hora do almoço e me passa uma ideia. Puxa, se lá na empresa a gente fizesse assim, assado e tal, puxasse aquilo para cá, fizesse diferente, suprimisse aquilo ali, trouxesse não sei o que, né? A coisa ia funcionar melhor. Você não acha? Eu estive pensando sobre isso, me veio essa ideia, eu estava olhando isso aí, há muito tempo eu venho pensando nisso, eu estou olhando aquilo e penso, é mesmo. Caramba. Aí o que eu faço? Mas e aí? Realmente, mas olha só, isso aqui e tal, e dou uma pincelada também para dizer que eu estou participando ali daquela ideia, é mesmo e tal, tá bom. Aí eu fico caladinho, tá? Chego em casa, vou lá, estruturo aquela ideia, ponho em prática, faço cálculos, avalio as possibilidades, eu conheço lá a estrutura da empresa, vou lá e faço um projeto de mudança, com tudo explicadinho como seria, como funcionaria. Vou e levo para o meu chefe. Ele olha assim, rapaz, você está de parabéns, vamos lá na diretoria, eu vou te levar para apresentar, faço questão, você está trazendo uma grande contribuição para a nossa empresa. E dali eu vou e deslancho. Sou alçado para um cargo mais importante, fico responsável por aquele setor, né? Sou reconhecido pelos diretores, pelo meu chefe, enfim. A coisa toda melhora. E o meu amigo que deu a ideia fica lá, né? E na reunião onde isso está sendo mostrado, eu olho para ele lá me olhando com aquela cara, né? E eu finjo que não vejo, né? E quando ele fala comigo, eu vou lá, não, mas espera aí, nós estávamos conversando sobre aquela ideia e você podia ter feito o mesmo, por que não fez? Eu fui lá e fiz, eu tenho mérito, porque eu bolei o projeto, isso aqui é mérito meu, não posso fazer nada se você não viu importância nisso, né? Então, eu me envolvo em justificativas que para mim são convincentes, me convencem de que eu estou certo e sigo a vida, né? Uma outra possibilidade, eu poderia olhar para ele e falar, rapaz, você teve uma ideia brilhante, o que você acha de a gente pegar essa ideia, a gente se junta,
né? Você não sabe como operacionalizar isso, como botar em prática. Então a gente se junta, eu sei como fazer, eu pego a tua ideia, a gente monta aqui um projeto e vamos lá nós dois levar isso para o nosso chefe. O que é que você acha? Tá afim de fazer isso? Qual das atitudes vocês acham que está mais harmonizada com a verdade, com a harmonia, com o amor ao próximo, com respeito? Qual das duas, né? Seria mais correta, vamos dizer assim? A primeira trouxe um resultado financeiro, de prestígio, de poder, enfim, né? Realizações a nível de ego. Mas, com certeza, lá no registro desse espírito ficou lá um mal-estar com aquele colega. Aquele mal-estarzinho que incomoda lá dentro, que de alguma forma ele não sabe bem porquê, mas a consciência espiritual dele sabe. Ele sabe que ele agiu errado com esse colega. Entende a diferença das realizações de natureza a nível de ego, de natureza puramente social, e as realizações do espírito, a diferença que tem? Então é nisso aí que precisamos começar a nos conhecer. E você nota que a gente se enche de argumentos para nos deixar confortáveis com essa situação, para que a gente não fique pensando e se criticando, né? Eu estou dando um exemplo extremo. É claro que a gente não vive esse tipo de coisa, mas a gente vê em filme, novela, né, aqueles dramas, e por aí deve acontecer muito. Mas é um exemplo extremo que eu estou dando porque é didático, para ser didático, né, para que a gente possa entender bem isso. E aqui começa a entrar o conhecimento de si mesmo, o autoconhecimento. Precisamos decidir se estamos querendo ainda ficar nos enganando, nos escondendo numa aparência de bonzinhos para convencer os outros, ou se estamos querendo realmente nos conhecer, saber onde estão os nossos defeitos para a gente começar a se melhorar. Então, esse tema, conhecimento de si mesmo, que está aqui no Livro dos Espíritos, eu vou agora dar uma lidinha para a gente poder ter a ideia do que está falando, para a gente comparar com esse exemplo que eu dei, para a gente entender melhor o que quer dizer isso aqui. Então, questão 919, qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir ao arrastamento do mal? Qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida? Resposta. Um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. Isso foi Sócrates em 450 a.C. Conhece-te a ti mesmo. Essa foi a resposta de Santo Agostinho. Na 919A, a pergunta. Compreendemos toda a sabedoria desta máxima, mas a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. E realmente, é verdade. Qual o meio de consegui-lo? Aí a resposta vem. Fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava em revista o que havia feito e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever. Se ninguém tivera motivo para se queixar de mim. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Então, olha só, foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Precisamos, ele dá o caminho aqui para a gente começar a descobrir em nós o que precisa de reforma. E o caminho ele explica, né? Ele dá a dica aqui, fazer um exame de consciência ao fim do dia, de tudo que eu fiz. Será que tudo que eu fiz tem alguma coisa que eu fiz errado? Ok. Então, mais adiante, ele diz assim, portanto, questionai-vos, interrogai-vos sobre o que tendes feito e com que objetivo agistes em dada circunstância. Qual o objetivo que você tinha quando agiu do jeito que agiu? Se fizestes alguma coisa que censurarias, se feita por outrem.
Ou seja, se você fez alguma coisa que se fosse outro fazendo, você censuraria. Se praticastes alguma ação que não ousarias confessar, ou seja, pergunte-se isso. Se fosse outro fazendo, você censuraria? Ou, se você praticou alguma ação que não ousaria confessar, esse também é um indício de que tem alguma coisa errada. Se a gente não pode contar para ninguém, é porque tem algo errado. Perguntai ainda isto: se aprovesse a Deus chamar-me neste momento, teria que temer o olhar de alguém ao entrar de novo no mundo dos espíritos, onde nada é oculto? Entende? Então aqui ele continua. Vamos lá. O conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. Vou ler novamente. O conhecimento de si mesmo é a chave. O conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. Está aqui com todas as letras. A gente não avalia a importância desse tema, o autoconhecimento, o conhecimento de si mesmo. O que é isso? É entender as nossas reais motivações. Muitas delas estão disfarçadas, como ele vai explicar aqui. Mas dirias, como pode alguém julgar-se a si mesmo? Realmente, é difícil para nós isso. Não está aí a ilusão do amor próprio, que atenua as faltas e as torna desculpáveis? É aquilo que eu estava dizendo, né? A gente se cerca de justificativas que nos deixam confortáveis, para a gente não se sentir mal, né? Então, assim, isso, gente, é um movimento natural, tá? Todos nós temos isso. Isso tem a ver com um mecanismo de defesa, né? Para proteger a autoestima, para proteger a autoimagem. Mas isso tem que ter limites, nós temos que ter controle sobre isso. Precisamos começar a entender que às vezes a gente se desculpa muito facilmente. É isso que a gente precisa começar a entender. Não está aí a ilusão do amor próprio, que atenua as faltas e as torna desculpáveis? O avarento se considera simplesmente econômico e previdente. O orgulhoso acredita apenas ter dignidade. Tudo isso é muito certo, mas tendes um meio de controle que não vos pode enganar. Então existe um jeito da gente realmente fazer essa avaliação. Quando estiverdes indecisos sobre o valor de uma de vossas ações, quando você não souber se foi certo ou errado, perguntai como a qualificaríeis se praticada por outra pessoa. Então pergunta o que você ia achar se fosse outra pessoa fazendo aquilo que você fez. Se a censurais nos outros, ela não poderia ser mais legítima caso fosseis o seu autor, porque Deus não usa de duas medidas na aplicação de sua justiça. Né? Então, assim, se você critica no outro, é claro que se você faz, está tão quanto errado. Né? Então, o entendimento dessa lição é muito importante. Me parece que no momento em que estamos entrando numa nova era, em que o ser autoconsciente, né, essa nova era nos aponta para a necessidade de sermos mais autoconscientes na nossa condução, na condução que damos à nossa vida e na atitude com os outros, o que fazemos, como repercute à nossa volta, como os outros estão, como eu estou afetando as pessoas à minha volta. Né? Então, assim, a minha felicidade não pode ser às custas do prejuízo do outro, não pode ser às custas da tristeza, do mal-estar do outro. Né? A gente tem que saber buscar os caminhos, nós temos que ter a nossa condução social, isso é normal, precisamos aprender tudo que a vida em sociedade tem para nos oferecer. Isso vai nos fazer espíritos mais evoluídos, através da responsabilidade, assumindo as consequências. Mas precisamos começar a aumentar a nossa autoconsciência, né? Não digo começar a ser, mas aumentar. Precisamos dilatar o nosso entendimento sobre o que nos motiva,
o que faz com que eu haja desse ou daquele jeito, qual é a motivação lá dentro, qual é o real objetivo que eu tenho quando eu falo, quando eu sou mais incisivo com alguém, quando eu reajo com impaciência, o que está se passando comigo? Eu preciso conhecer minhas emoções, minhas motivações, o que me atrapalha, o que está me chateando, o que eu estou querendo naquele momento. Quanto mais eu souber isso, melhor para mim, melhor eu vou poder me entender com as pessoas à minha volta, né? Ele diz aqui na lição também que quando formos fazer isso, façamos primeiro uma oração a Deus. Vamos pedir a Deus um amparo, a ajuda dos nossos protetores, dos benfeitores, pedir ajuda a Deus, porque ele diz que nesse momento teremos muito mais força para realizar esse exame de consciência, né? Isso é uma coisa que todos nós podemos fazer. E me parece que vai se tornando cada vez mais importante na nossa vida esse processo de autoconhecimento. Existe o senso comum, todo mundo fala hoje de autoconhecimento, também não deve ser à toa, porque isso está se tornando cada vez mais necessário, está se tornando algo cada vez mais evidente. Não dá mais para andar por aí como quem brinca de cabra cega, esbarrando em tudo e sofrendo as consequências, né? Quanto mais consciência temos de nós mesmos, melhor podemos nos conduzir em meio a isso tudo. E melhores condições de futuro estamos construindo para nós. Roguemos a Deus que nos ajude nesse trabalho e que possamos continuar sempre empenhados nesse estudo da doutrina espírita, que nos liberta, nos ajuda muito nesse trabalho de progresso individual. Um abraço a todos.